Oi alunos, professor Thiago Rigonati voltando com mais uma videoaula do nosso curso de criação de plugins de Minecraft Java Edition. Na videoaula de hoje, vamos começar a criar uma classe para representar a nossa proteção. Então, antes vamos ver como que eu fiz. Na videoaula passada, eu associei dois objetos criando um map. Então, eu só consigo associar uma localização e um ID do jogador. Agora, se eu quiser estender a funcionalidade desse meu sistema de proteção, por exemplo, colocando players para acessar os meus baús. Então, eu vou dar permissão para outros jogadores acessarem o meu baú. Eu tenho que gravar essa informação, ou seja, os players, em algum lugar. E assim, dessa forma que eu fiz, é uma forma bem arcaica, bem simples de você associar dois objetos apenas. Então, eu associei o ID, que é a chave, e o valor é uma lista de localizações aqui, tá? Daí eu fiz o seguinte, quando eu coloco um baú, ele escreve no arquivo a lista, ele pega todas as proteções, né, no caso os baús que são meus, e coloca aqui uma lista. Quando eu quebro um baú, ele tira e escreve novamente os que restaram. Só isso que eu consigo fazer assim. Um ID e uma localização aqui e outra aqui, que são os meus baús. Agora vamos implementar uma classe que vai representar a minha proteção. Então eu vou ter os atributos dessa classe, pode ser, por exemplo, o dono, que sou eu, a localização, que é a localização do bloco, o bloco em si, se eu quiser, uma lista de players, por exemplo, que são os players que têm acesso à minha proteção, né, ao meu baú aqui, ao meu bloco, e assim por diante. Então vamos começar a ver o uso de uma classe para criar um objeto que vai representar algo. A gente só fez aqui o uso de classes para a gente utilizar os métodos, por exemplo, esse evento block break, essa classe. Eu sobrescrevi um método, sobrescrevi não, né? Eu implementei aqui um método, que é o ao quebrar um bloco. Mas nessa classe que vamos criar, ela vai representar a nossa proteção. Então vamos aqui em eventos, Java Class, e vamos chamar de Protection. O que vai ter essa classe Protection? A princípio eu já sei que ela vai ter um bloco, ou pode ser até uma localização mesmo. Vamos colocar uma localização, porque um bloco não é possível ser serializado. Você pode serializar uma localização e um block data. Então, eu só poderia serializar uma location e um block data. Não tem como eu serializar um bloco aqui, ó, essa interface bloco, não tenho como serializar ela. Eu serializo a localização e o block data, tá? Mas vamos utilizar só a location por enquanto. Então, location, vamos colocar aqui um private, final pode ser location. É a localização do bloco, tá? Um private final player, que é o dono. Então vamos chamar de owner. Certo, vai ficar em vermelho assim até eu criar o construtor. Então alt insert constructor para os dois aqui mesmo, tá certo. Vamos criar os métodos getters. Então alt insert getter para os dois também. Get location e get owner. O que eu preciso fazer agora é o seguinte. Eu vou ter que implementar, você lembra do Configuration Serializable que a gente falou lá no início do curso? Então eu preciso implementar ele, tá? Configuration Serializable. Quer dizer que essa minha classe Protection, ela vai poder ser serializada. Ou seja, eu vou gravar ela aqui no meu arquivo, tá? Eu preciso implementar um método. Alt Insert, Implement Methods, é o método Serialize, beleza? Esse método, ele vai ser chamado, e o que vai acontecer aqui? Eu tenho que retornar um map, podemos ver, é um map de string e object. Então eu vou retornar um map, mas vamos criar aqui um map que eu já explico o que a gente vai colocar nesse map, tá? Então vai ser um map, a chave string, o valor object, vai se chamar string object map mesmo, new hash map. E aí eu vou colocar dentro desse map os atributos da minha classe. Então eu vou colocar location e owner por enquanto. Vamos lá, string object map ponto
put, vou colocar aqui em string. Eu vou colocar location, vírgula, passo a location aqui. Muito simples, né? Ctrl D, duplicou. Aqui eu coloco owner e aqui eu passo o owner. Beleza? E no final eu preciso retornar string object map. Certo, esse método vai ser chamado quando eu escrever no arquivo, tá? Então, quando eu escrevo no arquivo, podemos ver aqui em evento block place, que é aqui no set, na verdade. Então, não é bem quando eu escrevo no arquivo, né? Porque quando eu escrevo no arquivo é quando eu salvo aqui, mas quando eu seto aqui, ó, na config, tal coisa, então ele vai ser chamado, ele vai chamar quem? Vai chamar este serialize. Então, se eu for gravar uma proteção, ele vai gravar a proteção utilizando esse serialize. Aqui ele ficou amarelo porque a gente tem que colocar aqui not null ou non null do JavaX. Pode ser. Beleza. Então vamos fazer isso. Agora vamos aqui no evento block place. Vamos ver como substituir este map, que só pode gravar duas informações, pela nossa classe, que vamos poder criar quantos atributos quisermos e gravar as informações nela, tá? Aqui eu vou substituir então esse UUID map aqui, ó. Vou substituir pelo quê? Então eu vou substituir pelo seguinte. Vamos criar uma protection, que é a nossa classe lá. Vai receber new protection. Então, quando eu colocar um bloco, eu vou instanciar um objeto daquela classe protection que eu criei. Eu tenho que passar para ela uma localização e um player. Então, a localização eu pego com block.getLocation e o player é o próprio player, tá? Que colocou o bloco, né, no caso. Depois, o que eu preciso ter? Eu vou criar também uma lista, ou pode ser um set. Vamos criar um set, eu vou falar por quê depois, mas basicamente o set ele é muito mais rápido, ele é mais performático. Ele, para você obter um objeto dessa lista, o set é melhor porque é um hash set no caso, tá? Então vamos criar aqui um private final set de quê? De player, né? Não, de protection. Um set de protection. Protections vai receber new hash set. Então, ó, lembre-se disso. Quando tem hash, ele é muito mais rápido para você pegar um elemento dessa coleção, tá? Então o set, hash set aqui vai ser bem melhor no nosso caso aqui. E eu vou adicionar então a este set a minha proteção. Então eu pego aqui. Na verdade eu vou até criar um getter, né? Então, ó, alt insert getter get protections vai me retornar um set de protection. E eu pego get protection.add adicionando a minha proteção que eu acabei de criar quando eu coloquei um bloco no chão. Depois disso, o que eu preciso fazer? Simplesmente gravar o arquivo aqui igual eu fiz, só que dessa vez eu vou passar aqui o UUID do jogador. Poderia ser assim também, mas por uma questão de didática, vamos colocar protection, que é a nossa proteção aqui, e eu posso pegar o owner, que é o player. Aí eu pego getUniqueID.toString. E na sequência eu teria que pegar o que aqui? Então, ó, aqui eu tenho que salvar apenas as proteções deste jogador. Como que eu faço nesse caso aqui, que é um set? Então, eu vou precisar fazer o seguinte: get protection, né? .stream .filter. Eu vou filtrar todas as proteções deste jogador. Então, como que eu faço aqui? Ctrl espaço, tem um protection aqui, ficou protection 1 porque já tem uma variável com o nome protection aqui, tá? E aí eu tenho protection 1, eu simplesmente faço o seguinte: protection.getOwner.equals player. Então eu vou pegar todas as proteções que são do player que colocou o baú. Depois, por fim, eu pego aqui, ó, collectors.toSet, pode ser.
Ou poderia ser toList, mas vamos colocar toSet, tá? Então, ó, se fosse aqui toList, ó, também dava certo, tá? Mas vamos colocar toSet, vamos ver se vai dar certo. E por fim eu estou salvando um arquivo, beleza? Então vamos ver quando eu colocar um baú, gravar aqui no arquivo algumas informações. Vamos dar um build artifacts. Vou simplesmente apagar o que tem aqui no arquivo e dar um rl confirm. Agora eu vou colocar um baú no chão. Podemos ver que salvou alguma coisa aqui. E olha só o que ele salva. Se for um set, ele salva dessa forma. Então, vamos corrigir aqui. Tem que ser toList mesmo, tá? Eu achei que dava toSet, mas tem que ser toList aqui mesmo. Beleza. Então, build artifacts, build. Ó, o set ele fica todo doido aqui, ó. Ele não consegue, tá vendo? Fica null aqui embaixo. Já a lista, o Spigot consegue serializar certo, tá vendo? Ele coloca aqui uma lista, tá vendo? Esse é só um item da lista. Vamos colocar mais um baú. E ele vai adicionar mais um. Uma curiosidade aqui é o seguinte. Tá vendo isso aqui, ó? E-comercial ID 001. E aqui eu tenho as informações do player. Então isso aqui é a serialização do player, certo? Já no próximo, quando ele sabe que é o mesmo player, ele coloca só um ponteiro para o ID 001, que vai ser o player Thiago Rigonati aqui. Então ele não coloca novamente aqui player nome, tá? Ele só coloca aqui o owner, que vai apontar para isso aqui já. Então é o mesmo player, tá tudo certo. Beleza, então já estou conseguindo colocar as informações no arquivo. Agora eu preciso recuperar as informações quando eu dar um RL. Então eu preciso fazer o que eu já fiz aqui, só que dessa vez vamos fazer com a nossa classe Protection. Então, ó, primeiro plugin, eu fiz aqui o seguinte, ó. Este for, para todos os jogadores que estão no servidor, eu faço o quê? Busco as informações no arquivo, coloco numa lista genérica e depois, ó, eu adicionava ao map novamente. Dessa vez nós vamos ter que deserializar a nossa classe Protection. Então aqui eu criei o método serialize. Vou precisar de um método também que é o deserialize. Só que esse método ele não contém aqui na nossa interface que a gente implementou. Então como que a gente faz? Para a gente poder deserializar uma classe, um objeto, vamos criar um método estático, tem que ser estático, tá? É um public static. Ele vai retornar para mim uma proteção. Vai se chamar deserialize. Tem que ser esse nome, tá? Isso aqui é importante, já vou mostrar por quê. Deserialize com Z aí. E ele vai pedir o quê? Vai pedir um map de string, mesma coisa. E object. Vou chamar de object map. E o que vai acontecer? Ele precisa retornar alguma coisa. Então vai retornar quem? Uma proteção que eu vou criar aqui. Return new protection. Eu vou passar agora aqui a localização e o dono, que vai vir desses atributos aqui, ó. Então esse map vai ser um map que tem a localização e dono. E eu vou pegar então aqui com nesse aqui, Ctrl P, primeira localização, então objectMap.get, passo o que eu salvei aqui. E o outro é o player, objectMap.get, aliás, owner, né? Que é o player também. Beleza. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, ó. Isso é um object. Eu preciso fazer um cast para protection. Então, simplesmente eu venho e cast first argument location to. Na verdade, é o location que eu preciso, tá? Tá vendo aqui, ó? Esse location precisa ser feito
um cast no primeiro argumento. Depois, no segundo, a mesma coisa, tá? É um objeto, então de objeto virou location, é um objeto, de objeto virou player, beleza? E aí a gente vai conseguir chamar esse deserialize quando a gente pegar aqui, ó. Vamos fazer esse método aqui primeiro. Então como que vai ser aqui? Aqui é o seguinte, eu vou precisar ter uma lista mesmo. Simplesmente, em vez de eu adicionar ao map, eu vou adicionar o meu set, né, de protection aqui, ó. Então este set eu pego como evento block place. Eu pego a partir do primeiro plugin que eu já tenho um evento block place aqui, tá vendo? Um get evento block place. Então simplesmente eu get evento block place ponto get protections ponto add. Aí eu vou adicionar aqui simplesmente o que ele me retorna aqui, ó. Object é o que? É um objeto proteção, correto? Eu preciso fazer um cast nele. Cast protection. Beleza, adicionei a minha proteção à lista. Vamos ver se vai funcionar então. Quando eu dar um URL no servidor, eu tenho que ter as proteções na lista novamente. Ou seja, os meus baús vão continuar sendo meus. Então vamos fazer um teste. Eu vou simplesmente quebrar todos. Para mim quebrar todos, lembra? Preciso ter OP, né? Então, ó, eu sendo OP, aqui no evento block break, eu dou um return, ou seja, não executa o que está aqui embaixo, ou seja, não cancela o evento, simplesmente quebra os baús, tá? Então, se você quer quebrar todos os baús, seja OP aí, quebra tudo. Vamos apagar o arquivo aqui também todo, que a gente vai testar desde o início. Em primeiro plugin, eu tenho o seguinte. Quando o servidor iniciar, eu pego aqui o que tiver gravado no arquivo e coloco novamente nas minhas proteções, no meu set de proteção. Então, primeiro vamos dar um URL e vamos ver se ele vai dar algum erro, alguma coisa. Nada. Agora eu vou colocar dois baús, um aqui, outro aqui. Salvou no arquivo. Ó, meu ID e uma lista com dois elementos proteção. Eu consigo. Na verdade, deixa eu tirar do OP, né? Porque se eu ficar em OP, eu vou quebrar meus baús. E não vai tirar aqui o negócio daqui. Então, eu vou quebrar um baú. Opa, peraí. Deixa eu ver por que ele travou. Ah, sim. Porque aqui no evento block break, eu ainda não fiz a parte de... deixa eu ver se está certo isso aqui. Ah, tá. Aqui é o seguinte, ó. No evento block break, eu tenho que também utilizar o meu protection, né? Então, como que eu vou fazer aqui? Que vai ser o seguinte, pessoal, ó. Eu vou criar um optional, pode ser. Um optional, como que ele funciona? Então, ele pode ter este objeto proteção ou não, entendeu? Então, ó, optional protection vai receber quem? Agora eu vou pegar o meu set de protection com primeiro plugin get event block place, get protection. Aí eu vou pegar aqui um stream. Depois eu vou pegar um filter. Então eu vou filtrar quem? Eu vou filtrar apenas um elemento. Vai ser qual? Vai ser o elemento que eu estou quebrando. Então como que eu faço isso? Então eu vou filtrar, ó, protection. E aqui eu tendo protection, eu vou filtrar se essa proteção .getOwner é igual ao player que está quebrando, e também eu vou checar se essa proteção .getLocation é igual ao block.getLocation também. Então, isso aqui ele vai me retornar
algo se eu for o dono daquele bloco. Se eu não for, ele vai me retornar nulo, né? Então, ó, eu vou precisar também utilizar um find first ou find any, que me retorna exatamente um optional de protection. Mas dessa vez aqui eu vou utilizar um find any. Pode ser qualquer um, eu acho, tá? E aí, isso aqui ele tem o seguinte comportamento, ó. Optional protection, ponto. Eu posso checar se tiver vazio, ou seja, se tiver vazio, quer dizer que ele não conseguiu achar um objeto que tem aqui o owner igual ao player e tem a location igual à location do bloco. Ou seja, eu estou verificando se aquele bloco me pertence. Aquele bloco que eu quebrei me pertence. Então, se tiver vazio, quer dizer que aquele bloco não me pertence. Então, eu tenho que cancelar o evento, tá? Então, vamos fazer if optional is empty. Aí eu faço o que eu fazia aqui antes com o map, né? Estava utilizando o map aqui, ó. Então, isso aqui já não me pertence mais, não quero mais isso. E aqui embaixo, o else vai tratar de quando eu for dono do bloco que eu estou quebrando. Então, vamos pegar primeiro plugin, vamos pegar o evento block place, get protection e vamos remover quem? Optional protection. E para pegar de fato a proteção, ó, tá vendo? Ó? O optional protection, ele é um optional protection, tá? Ó. Agora, para pegar uma proteção de fato, a gente precisa utilizar o get. Então, o get, ele funciona e ele é chato, tá? Se você não utilizar antes uma forma de verificar se de fato tem esse objeto, né? Porque é um opcional, pode ter ou não. Então, ó, o que acontece se eu não utilizar? Ó, esse get, ele fala, não checou se está presente o objeto, entendeu? Então aqui, como eu já coloquei o else, né? Ou seja, se ele está vazio, faz isso. Se não, é porque não está vazio. Então, por isso que o get não reclama aqui. E de fato, vamos escrever no arquivo o que a gente precisa atualizar, né? Então, custom config é o que eu fiz aqui embaixo, ó. Só que um pouco diferente, tá? Vamos dar um set e eu vou utilizar o próprio objeto get, depois get owner, get unique id, .toString. E o outro é o valor aqui. Eita, peraí. E o outro é o valor aqui. Vai ser uma lista de proteções daquele jogador. Então, eu já fiz isso antes. Vamos aqui em block place. É a mesma coisa aqui, né? Depois a gente vai criar uns métodos para unificar tudo em uma coisa só, tá? No Java, a gente não copia código. A gente não duplica, tá? Não só no Java, né? Mas uma das regras aí é que... Peraí, aqui eu preciso... Primeiro plugin. .get protection, stream. Beleza. Então é isso aqui que vai acontecer. E inclusive eu posso utilizar aqui, ó, esse collectors.toList. Eu acho que eu posso utilizar só toList. Beleza? E aí eu salvo no arquivo. Não esquece de chamar o método save containers, né? Save containers config. Pronto, essa parte aqui de baixo vamos tirar fora. Ficou assim. Vamos ver se a gente vai conseguir quebrar o nosso baú agora, tá? RL conforme. Na verdade eu vou até fazer de novo. Deixa eu entrar como AP. Tirar todos os baús. Vamos excluir o arquivo. E RL conforme. Tudo certo até aqui. Coloquei 2 baús. Ele salvou no arquivo 1 e 2 aqui. Agora eu vou sair do OP,
senão não adianta, né? Vou quebrar um baú. Pronto, quebrei um baú. Ele vai atualizar o arquivo, ficou só um item. Vou adicionar mais dois. Tem que adicionar mais dois aqui. Aqui estão eles. Belezinha, tudo funcionando. Agora, quando eu dar um RL, eu ainda tenho que continuar podendo quebrar esses baús, tá? Então, RL, o que que fez aqui? Ele pegou, ó, conseguiu deserializar. Então, ó, eu ia mostrar o seguinte. Tá vendo este... Na verdade, ainda não vai funcionar, tá? Eu vou explicar por quê, ó. Olha o que aconteceu, ó. Deu erro aqui, ó. Ele fala could not deserialize object. Então, ele requer um registro. E aonde que a gente coloca esse registro? Não é no onEnable, tá, pessoal? É no construtor da classe do meu plugin aqui, ó. Então, é no construtor da classe do meu plugin. Esse construtor não está visível aqui, mas a gente pode criar simplesmente public primeiro plugin, ou simplesmente você pode apertar Alt Insert Constructor. Java plugin aqui ele vai ficar, mas é o nosso primeiro plugin, tá? E aqui nós vamos utilizar um Configuration Serialization, tá? Ó. Não confunda, não é a interface, é a classe. Ponto register class, e aqui eu preciso passar a classe que eu vou deserializar, tá? Que é a protection.class, beleza? Assim, agora eu vou estar apto a deserializar o meu objeto proteção. Por isso que ele deu erro. Eu esqueci dessa parte. Então, ó, rl conforme. Pronto, não deu mais nenhum erro. Quer dizer que ele conseguiu fazer. Então, ó, vamos ver o que tem nessa register class aqui, ó. Eu vou mostrar para você aqui um método que usa reflection. Não se preocupe se você não sabe o que é reflection ainda, mas é esse método aqui, ó, deserialize. Então o que ele faz aqui? Ele fala, vai ter um método, então essa classe minha, ela precisa ter um método, ó, do pacote reflect, tá vendo? Reflection, né? Eu acho que não é do pacote reflect, mas aqui, ó, javalang reflect, achei. Então ela precisa ter um método chamado deserialize, ou seja, esse método vai pegar um método chamado deserialize da minha classe. Por isso que aqui em protection, esse método deserialize ele fica apagado, porque quem vai pegar isso aqui é por reflection, tá? Mas ele vai funcionar. Então por isso que ele tem que chamar exatamente deserialize, igual tá aqui, ó, neste método. Beleza? Então era só isso que eu queria mostrar. Eu já dei um URL, então os meus objetos devem ter sido colocados novamente. Onde? Então, ó, primeiro plugin na lista de proteção. Então, os meus 3 baús têm que estar na lista de proteção. Agora, quando eu quebrar eles, ele tem que verificar certinho. Eu tenho que conseguir quebrar eles. Ó, 1, 2 e 3. Então, para mostrar que está funcionando, eu vou entrar com outro Minecraft aqui. The Launcher. Vou entrar com outro Minecraft aqui, que é o auxiliar. Daí, vamos terminar essa videoaula que já está ficando longa. Na próxima, a gente tem que implementar também a forma de eu acessar, porque eu não mexi aqui ainda no evento Player Interact. Ele está utilizando ainda o map, tá? Mas nós vamos fazer isso e criar um método para unificar tudo e não utilizar repetição de código, tá? Então eu só vou colocar aqui rapidamente alguns baús com o Thiago Rigonati. Beleza? Tem que gravar no arquivo 4 baús. Então, 1, 2, 3 e 4. Para esta chave aqui, ó. Certo? Ok, deixa eu ver aqui. Deu um probleminha, mas acho que... Acho que eu vou conseguir entrar. Pera aí. Então, vai criar aqui então 4 objetos. Eu vou criar mais alguns com outro e um não vai poder
a princípio, quebrar o baú do outro, né? Cada um no seu quadrado aí, cada um com o seu baú. Então tenho 4 de Thiago Rigonati. Certifique-se de não estar no com OP, tá? Certifique-se de não ser OP, senão você já sabe, né? Vai entrar aqui, ó, e vai dar um return. Vou tentar quebrar os baús dele, ó. Vamos ver se eu consigo. A gente ainda tem que colocar as mensagens, né, de erro e tal. Então, ó, não consigo quebrar o baú dele, ó, tá vendo? Vou colocar os meus, ó, 1, 2. No arquivo, salvou para o meu ID, 2 baús, ó, nome auxiliar, tá vendo? E aqui também, ó, ele já aponta para o ID desse endereço, né? Então aqui é o endereço, aqui é o ponteiro. Agora eu vou tentar quebrar o dele. Com o Thiago Rigonati também não consigo. Os meus eu consigo, tá? Agora eu vou deixar só um meu e só um dele. Vou dar um URL no servidor e ainda tem que continuar persistindo esses dados na memória, tá? Então ele carregou de novo. Vamos ver se eu consigo. Consegui e consegui. Então, por enquanto, tudo funcionando perfeitamente. Vamos para a próxima videoaula.